eles faziam parte do povo de Israel e eles cuidavam do templo, cuidavam de alguns serviços. Só que eles lideraram uma revolta, eles se revoltaram contra Deus, contra a liderança. E aí, no meio disso tudo, eles foram mortos. A Bíblia diz que a terra se abriu e a terra engoliu aqueles que tinham se revoltado contra Deus, que estavam em desobediência. E os filhos de Corá eram os filhos dos pais dessa revolução, sabe? Os filhos desses rebeldes. E a Bíblia fala que Deus expulsou os coratitas, mas que Ele poupou os filhos deles, né? E sabe, os filhos dos coratitas tinham tudo para crescer revoltados com Deus, tinham tudo para crescer e serem rebeldes, sabe? Tinham tudo para crescer e não quererem servir a Deus. Mas, ao contrário disso, eles se alegram e eles escrevem esse salmo, sabe? E eles escrevem que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Sabe, eles não podiam entrar além do átrio, eles tomavam conta somente do átrio. Eles não podiam entrar no santo lugar, eles não podiam entrar no Santo dos Santos, mas ainda assim eles se alegravam e tinham prazer em Jesus, e na presença de Jesus, e em servir a Deus, sabe? E quanto mais nós hoje, sabe? Quanto mais nós hoje devemos nos alegrar e ter prazer em servir a Deus, em caminhar com Jesus, quanto mais nós, já que o véu foi rasgado e nós temos acesso ao santo lugar, quanto mais nós que temos um sumo sacerdote perfeito e fomos feitos sacerdotes de Deus também, sabe? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso processo, sobre a nossa caminhada, mas eu também quero que a gente se lembre do prazer que é servir a Deus, sabe? Do prazer que é ser salvo, do prazer que é o processo e a caminhada com Deus. Vamos orar. Jesus, obrigada por esse dia, obrigada por esse culto, obrigada pela sua palavra que é viva e eficaz. Eu te peço, Jesus, que você venha aqui e aqueça os nossos corações, que você envie o Consolador e que Ele nos lembre de tudo aquilo que você nos prometeu, de tudo aquilo que você deixou para nós. Nós ansiamos pela sua presença, nós carecemos da sua presença, Jesus. Faça como você bem quiser hoje. Amém. Bom, dito isso, meu nome é Ana Carolina, eu sou esposa do Davi e eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu estava pensando, quinta-feira tem o retiro, né? E eu estava pensando que no último retiro, eu também preguei no domingo antes do retiro. Então, eu não sei, eu acho que tá virando tipo um padrão, assim. E não sei por que Jesus faz essas coisas comigo, mas faz. Eu quero começar lendo Filipenses 2, você pode abrir comigo. Filipenses 2, no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sabe, Filipenses é uma carta de Paulo, e Paulo tá exortando aqui para que eles prosseguissem, para que eles desenvolvessem a salvação deles. E então, dessa forma fica muito claro que a salvação não é um momento, amém? A salvação não é quando a gente vem aqui na frente ou quando a gente ergue a mão e aceita Jesus,
mas a salvação, ela é um processo que é pela graça, um processo que é pela fé, nós somos salvos pela fé em Deus, mas um processo que nós devemos desenvolver também. Um processo que nós devemos nos esforçar e caminhar e desenvolver. Vocês estão aqui? Vocês estão me ouvindo ou eu estou falando muito baixo? Tá bom? Que bom. Então, eu quero falar um pouco sobre esse processo, sabe? Onde a gente desenvolve a nossa salvação, onde a gente vive esse processo, onde a gente caminha segundo a vontade de Deus. Mas eu comecei falando sobre o Salmo de Corá, sobre o Salmo 84. Então, não é sobre um fardo, sabe? Mas é sobre encontrar um prazer no processo e um prazer na vontade de Deus. É sobre estar no centro da vontade de Deus e ter a certeza que não existe outro lugar melhor, sabe? Assim como a gente cantou. É sobre não ser algo penoso, no sentido de, se eu pudesse eu escolheria outra coisa, mas é sobre, eu não tenho outro lugar e eu não tenho outra opção, sabe? Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, a gente fala bastante sobre isso aqui na igreja. O povo de Deus foi feito escravo no Egito e Deus tira, Deus liberta o povo e eles vão para o deserto. E é o povo quem deve caminhar e rumo à nova Canaã, sabe? Porque Deus tira eles do Egito, Deus dá uma nuvem, Deus dá a coluna de fogo para que eles possam seguir, mas quem deve andar são eles. Deus não anda por eles, sabe? Deus provê tudo o que eles precisam, Deus provê milagres, Deus provê comida, Deus provê tudo, sabe? Mas quem deve andar são eles, quem deve caminhar são eles. E a gente sabe que eles fazem isso até de uma forma errada, e por isso a geração que saiu do Egito não entra na terra prometida. Porque apesar de Deus ter dado tudo para eles, liberdade, provisão, amor, sabe, sustento, ainda assim eles não conseguem desenvolver a salvação deles, sabe? Ainda assim eles não conseguem andar da forma correta. E muitas vezes a gente é da mesma forma, sabe? A gente é como um povo que foi liberto, um povo que se agarrou em uma promessa de salvação, mas não está desenvolvendo isso, sabe? Não está caminhando de acordo com a vontade de Deus. E um outro exemplo que eu quero citar é Salomão. Salomão, ele era filho de Davi e ele tinha a promessa de Deus sobre a vida dele. Deus havia prometido para Davi que se os filhos dele andassem segundo a vontade de Deus, jamais teria no trono outro rei além de um filho de Davi. Então, Salomão, ele tinha a promessa de Deus, ele tinha a graça, ele tinha o favor. A Bíblia fala que não existiu em momento algum rei mais sábio que Salomão. Deus fez Salomão prosperar, ele tinha muitas riquezas e todos os reis de todos os povos vinham ter com ele para ver sobre a riqueza dele, sobre a sabedoria dele. E tudo isso era a graça de Deus sobre Salomão, sabe? E ele tinha tudo ao favor dele, a prosperidade, a graça, a sabedoria, a promessa, mas ainda assim ele não permaneceu fiel, sabe? A Bíblia fala que ele se casou com outras mulheres estrangeiras, e essas mulheres fizeram com que o coração dele se voltasse para outros deuses, e por isso ele levantou outros altares e se desviou dos caminhos do Senhor, sabe? E quantas vezes nós nos agarramos em uma promessa, nos agarramos em uma palavra e achamos que já está tudo bem porque nós temos essa palavra e essa promessa, sabe? No nosso meio, não como igreja UAM, mas como igreja brasileira mesmo, é muito comum a gente
vê as pessoas correndo atrás de profecia, vê as pessoas correndo atrás de palavras, vê as pessoas correndo atrás de um eis que te digo. E sabe, tudo isso pode ser a voz de Deus, isso vem para nos edificar, isso vem para nos exortar, mas sabe, isso não é o principal, isso não é aquilo que nós devemos seguir, porque não é nisso que nós baseamos a nossa caminhada. Muitas vezes a gente é como Salomão, sabe? A gente se acomoda em uma promessa, a gente se acomoda em uma palavra e deixa de viver o hoje. Então, Deus fala, você vai cantar para multidões, vai cantar para as nações. Então, você fica agarrado nisso e aí você relaxa, sabe? Não, Deus falou. Mas, sabe, Salomão também tinha uma promessa de Deus. Salomão tinha tudo a favor dele e ainda assim ele foi infiel. Ele não caminhou segundo a vontade de Deus. Então a gente não deve andar segundo palavras e promessas apenas do futuro, sabe? Mas a gente deve andar, ver a nossa vida hoje, desenvolver o nosso hoje. A gente não deve se acomodar. Às vezes, a gente está na igreja e a gente está numa igreja legal. Vou falar da gente agora. Eu acho a nossa igreja legal, vocês acham? Você acha, Marlon? Que bom, o Marlon acha. E sabe, a gente está vendo Jesus fazer as coisas, mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio às nossas imperfeições, e a gente fica feliz, a gente fica animado, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja uma pedra de tropeço. Como assim? Porque isso pode ser motivo para que eu me acomode, para que eu fique orgulhoso, sabe? Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele se acomodou no que ele tinha em Deus, ele se acomodou na palavra que ele tinha recebido de Deus, em ser filho de Davi. E ele se apegou nisso, mas a gente não pode, sabe, se apegar porque a gente tem um culto legal, porque a gente tem irmãos legais do nosso lado. A gente não pode deixar que algo precioso que Jesus está fazendo seja uma pedra de tropeço. A gente não pode se acomodar, nem deixar que isso seja motivo de orgulho, sabe? O Davi sempre fala sobre isso, sobre a gente ver, sobre a gente falar, aquela lá é a minha igreja. Sabe, a igreja de Jesus está caminhando, e às vezes a gente está assim, aquela lá é a minha igreja, porque a gente ficou para trás, a gente não foi junto, sabe? Então, a gente não pode deixar que essa fala entre no nosso coração, sabe? Aquela lá é a minha igreja. Porque Jesus, ele vem para buscar uma noiva, mas ele vem para buscar indivíduos também, sabe? Jesus, ele não vem buscar para aqueles que esperam ele, mas ele vem buscar para aqueles que esperam com azeite. Porque, vamos ler em Mateus 25. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Gente, calma aí que foi um aguaceiro aqui. Pronto. Vocês estão vivos, gente? Vocês estão dormindo com a chuvinha? Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nessa passagem, nessa parábola, Jesus ele fala sobre 10 virgens que estão esperando por ele, pelo noivo, né? E representa a noiva que espera por Jesus, a igreja que espera o Cristo. Mas, sabe, só 5 delas eram prudentes, só 5 delas tinham sabedoria, somente 5 delas tinham o azeite quando Jesus chegou. Então não se trata sobre esperar o noivo apenas, mas se trata sobre esperar com azeite, esperar com sabedoria, porque esperar o noivo não é garantia do casamento. As outras 5 nécias estavam esperando, mas elas não entraram nas bodas. Então, a gente estar na igreja e viver supostamente algo em Deus não é garantia de um casamento. Vocês estão entendendo a analogia? Mas é preciso esperar com azeite e é preciso esperar com sabedoria, sabe? Aquele versículo de Filipenses que a gente leu, fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabe? E o que isso significa? Significa que não é de qualquer jeito que nós devemos desenvolver a nossa salvação, porque senão a gente pode ficar sem o azeite, senão pode ficar muito pesado, sabe? Senão tudo vira apenas uma religião, vira apenas um processo maçante. Mas Paulo fala para nós desenvolvermos com temor e tremor. E vamos ler lá em Provérbios 1:7. Versículo muito conhecido, todo mundo sabe de cor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabe, a gente está cansado de ouvir que o temor é o princípio da sabedoria, mas muitas vezes a gente não aplica isso, a gente não vive isso na prática. As 5 noivas prudentes eram as 5 noivas sábias, sabe? Eram as 5 noivas que tinham temor a Deus. Porque uma vez que a gente perde o temor e, consequentemente, perde a sabedoria, a gente faz as coisas segundo a nossa forma, do nosso jeito e não do jeito de Deus. Então a gente perde o óleo, perde o azeite, então a gente para de prosseguir para o alvo, para de desenvolver a nossa salvação. Amém? Vocês estão ouvindo? Sem o temor não há sabedoria. E sem a sabedoria, a gente cai no comodismo e cai no orgulho, sabe? Salomão, ele era conhecido pela sua sabedoria, mas chegou um momento que ele se perdeu, sabe? Ele se perdeu e ele foi infiel a Deus.
Vamos ler em Provérbios 9. Provérbios 8 e 9 são 2 capítulos muito interessantes, que é como se fosse... Eu não sei o nome dessa figura de linguagem. É como se a sabedoria fosse uma pessoa. Então... Ouvi um monte de... mas eu não entendi nada. Mas vocês entenderam. Então, Salomão, ele escreve esses 2 capítulos, né? E ele fala um pouco sobre a sabedoria, e ele fala dela como uma pessoa. E ele vai falando alguns atributos, algumas qualidades, e é bem legal. Depois vocês leiam em casa, Provérbios 8 e 9. Eu quero ler alguns trechos do capítulo 9. Vamos começar do 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e beber do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Pulando para o versículo 13. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Esse capítulo, ele faz uma comparação entre a sabedoria e entre a loucura. E ele compara algumas semelhanças, ele cita algumas semelhanças que elas têm. A gente pode ver aqui no versículo... Cadê? Tanto no versículo 3, quanto no versículo 14, fala que a sabedoria e a loucura se assentam no alto da cidade. E depois ele fala, se for ver o versículo 4 e o 16, pode olhar aí para vocês acompanharem. Salomão está falando que tanto a sabedoria quanto a loucura estão chamando para um banquete. E as duas falam assim: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso, ou seja, os nécios, os que não têm azeite, ela fala. E aí, nessa fala, a gente vê uma diferença entre as duas. No versículo 5, a sabedoria fala: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Mas o que a loucura fala? Ela fala: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, sabe, as duas são como mulheres que se assentam no alto de uma cidade e chamam aqueles que não têm senso, aqueles que não têm, aqueles que são nécios. Mas existe uma diferença entre as duas. A sabedoria, ela chama para que a gente coma do pão e beba do vinho, para que a gente tenha vida. Mas a loucura chama para que a gente coma um pão às ocultas, beba das águas roubadas, que ela diz que são doces. Mas isso leva à morte, sabe? Aqueles que aceitam o convite da loucura são levados à morte. Os convidados moram nas profundezas do inferno.
Sabe o que isso tem a ver com tudo que eu estou falando? Se nós queremos desenvolver a nossa salvação com temor, nós precisamos deixar que esse temor seja o princípio da nossa sabedoria, e nós precisamos aceitar o convite da sabedoria, que é o próprio Cristo, sabe? Porque enquanto nós formos insensatos, enquanto nós aceitarmos o convite da mulher louca, apaixonada, que aparentemente ela pode até lembrar um pouco a sabedoria, porque ela também se assenta no alto da cidade, ela também chama para um banquete, mas as águas dela são roubadas, sabe? E ela fala que essas águas são doces, mas elas não são vinho, porque elas são águas roubadas e ela tem uma aparência de doce, mas na verdade é o vinho que é doce, sabe? E ela fala sobre um pão que é comido às ocultas, sabe? No versículo 17, o pão comido às ocultas é agradável. Sabe, Jesus, ele não nos chama para comer pão às ocultas. Jesus não nos chama para comer algo em trevas, sabe? Mas a sabedoria, ela dá um pão que leva à vida, que leva para a luz, sabe? Que vivifica. Então, enquanto nós atendermos o convite da loucura, da mulher apaixonada, nós vamos estar bebendo uma água roubada, que pode até se parecer doce, mas não é vinho, e vamos estar comendo pão às ocultas. O que é o pão, o que é o vinho, sabe? O pão e o vinho, eles são a revelação de Deus. Eles são a palavra de Deus para nós. Eles são o mover de Deus, o mover do Espírito. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho, sabe? Porque ele estava apontando para o Espírito Santo que viria. Porque Jesus passa o ministério todo dele apontando para o Pai, para o Espírito. Então, o primeiro milagre que ele faz é sobre transformar a água em vinho. Porque não é apenas sobre Jesus, não é apenas só sobre a palavra, mas é sobre o vinho, que é o Espírito. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Então, o caminho da falta de sabedoria leva à morte, sabe? Mas o caminho da sabedoria, o caminho da prudência, ele traz vida, ele traz entendimento. Esse é o caminho de Deus, sabe? Não um caminho onde a gente se esconde e come escondido e precisa viver assim, meio sem ninguém saber. Mas é um caminho de vida, é um caminho de luz, sabe? A insensatez é até um pouco irônico, porque Salomão, ele foi considerado o rei mais sábio. Ele pediu sabedoria para Deus, e Deus concedeu a ele. E no final da vida dele, ele terminou como um insensato, sabe? Como alguém que adora falsos deuses, como alguém idólatra, como alguém que ergueu outros altares. Porque não adianta a gente se apegar em uma palavra de Deus apenas, sabe? Mas todos os dias a gente deve atender o convite de Cristo, atender o convite da sabedoria e andar nesse caminho. Eu quero ler, eu estou falando de Salomão, vamos ler em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11.
nesse capítulo fala sobre a idolatria de Salomão, mas eu vou ler só um versículo, só o versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E aí ele continua falando sobre os altares que Salomão levantou. Então, aqui está falando que Salomão não perseverou, sabe? Como assim? Por que é tão importante a gente perseverar? Porque Salomão se manteve fiel por muitos anos. Mas não foi o suficiente, sabe? Eu aprendi, uma vez eu ouvi e eu tomei isso para mim, que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é a perseverança, se não a mais difícil, sabe? Porque a gente ter o caráter de Deus um dia é muito fácil, a gente ser bondoso um dia é muito fácil, a gente ter domínio próprio um dia é muito fácil, a gente ter fome por Deus um dia é muito fácil, a gente buscar a Deus durante um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos é muito fácil, sabe? Mas e toda uma vida? Sabe, o retiro está aí, vai ser quinta-feira, já tem retiro. E eu não quero que seja só mais um retiro, sabe? Porque uma das coisas que mais me preocupa na igreja brasileira é a fartura que nós temos de pão, a fartura da presença de Deus que nós temos, e a gente se retira e faz conferência e Deus vem, mas um mês depois, 2 meses depois, está tudo igual, sabe? Isso está muito errado. Isso não é desenvolver a nossa salvação. A gente precisa desenvolver a nossa salvação com sabedoria, sabe? Por isso que Paulo falou que nós devemos desenvolver a salvação com temor e tremor, porque sem sabedoria é impossível a gente alcançar o alvo, é impossível a gente ser a noiva com azeite. Porque a noiva com azeite é a noiva sábia, é a noiva que tem temor, que não faz segundo a vontade dela, que não faz segundo o entendimento dela, mas faz segundo o entendimento de Deus e segundo a vontade de Deus. Vamos ler. Vamos ler Josué 6. Josué capítulo 6, no versículo 25. Está falando sobre quando Josué conquistou Jericó. E Raabe foi salva. Raabe e toda a família dela. Fala assim: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Sabe, Raabe era uma prostituta e Josué havia enviado alguns espias para espionar Canaã. Espionar é feio, né? Para espiar, para ver a terra. E se tiver cansado, tudo bem, amigo. Se tiver cansado. E aí, até perdi. A Raabe era prostituta e Josué envia os espias e tal. E aí, o rei não podia saber que os espias estavam na cidade, e Raabe protege os espias. Ela esconde eles na casa dela, e em troca, ela teria a vida dela e da família dela salva quando Israel invadisse aquela terra. E assim aconteceu. E por que eu estou falando de Raabe? Porque desenvolver a nossa salvação com temor, com sabedoria, significa a gente responder
a Deus de forma rápida e fiel, sabe? E Raabe é um exemplo disso. Ela era uma prostituta, ela era a escória da sociedade, mas ela entendeu que o povo de Deus estava chegando naquela cidade. E se o povo de Deus estava chegando, significava que Deus também estava chegando naquela cidade. E ela não queria ficar de fora, nem queria deixar a família dela de fora. Então ela responde a isso, ela vê isso e responde. Ela responde de forma rápida, de forma fiel, sabe? Noé é um outro exemplo disso. Noé, Deus fala uma vez com ele, nunca havia chovido na terra, e ele começa a construir um barco, e ele permanece durante décadas construindo um barco, sendo que ele nem nunca tinha visto um na vida, sabe? Ele responde a Deus de forma rápida, de forma fiel, sabe? Porque ele permanece. Muitas vezes a gente até responde a Deus, mas a gente não permanece fiel. Outras vezes a gente pode até responder, mas demora um pouco para responder, sabe? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente responda rapidamente, sabe? Porque Ele tem pressa, e eu não digo sobre tomar atitudes precipitadas, não é isso. Responder de forma rápida é fazer o que Jesus está mandando você fazer. Então, se Jesus está mandando você ficar parado, você rapidamente vai ficar parado. Se você estiver andando, você vai parar. Não é sobre tomar atitudes precipitadas, mas é sobre fazer o que Deus está mandando você fazer imediatamente e permanecer nisso, sabe? Porque Salomão respondeu a Deus de forma rápida. Deus perguntou o que você quer, eu quero sabedoria, eu tô com medo, porque ele era um jovem, ele tinha que governar Israel, depois de Davi, que havia sido um grande rei, um grande homem de Deus. Então imagine o medo de Salomão, sabe? Ele não sabia como lidar, e ele pede sabedoria para Deus. Ele entendeu, sabe? Cara, eu preciso cuidar do povo de Deus. O que eu vou fazer? Eu preciso de sabedoria. Mas ele não permaneceu. Ele permaneceu por muito tempo. Ele edificou uma casa para Deus, edificou uma casa para ele. Mas muito tempo não adianta, sabe? E as noivas nécias, elas até quiseram responder, mas já era tarde demais. Quando o noivo chegou, ela, peraí, que a gente vai lá, peraí, me dá um pouquinho de azeite. E aí as prudentes, não dá, porque senão vai ficar sem azeite a gente e vocês. E aí elas ficaram assim, aí foram comprar, mas quando elas voltaram, já era tarde demais. Porque o noivo já tinha fechado a porta para as bodas. Então a gente precisa ser rápido e fiel nas nossas respostas. Sabe, se a gente vê o que Deus está fazendo, a gente vê o que Jesus está fazendo, mas a gente não é como Raabe, sabe, que entra nisso, cara, Deus está vindo, eu não vou ficar de fora. Então a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue se desenvolver no processo. E não existe essa de ficar parado, sabe? Não existe essa coisa, estou estagnado em Deus, fulano estagnou em Deus. Cara, não, porque Deus, Ele está sempre avançando. Então, se você, Deus está aqui, e eu estou aqui. Aí Deus está avançando, né? Junto com a igreja, avançando, avançando, avançando. Então, eu não estou estagnado, eu estou ficando mais longe de Deus, sabe? Tipo, a distância, a gente não mantém a mesma distância. Está ficando mais longe. Assim como a igreja, porque a igreja de Cristo vai onde o cabeça vai, faz o que o cabeça faz. Então, se eu não estou acompanhando a igreja, eu estou ficando mais distante do cabeça. Vocês concordam? E, peraí.
o maior exemplo de resposta rápida e fiel que a gente tem, com certeza é Jesus, porque Jesus ele é tão rápido em responder, que antes que houvesse mundo, ele já tinha morrido pelo pecado do mundo, sabe? É uma piada legal. Cara, o mundo nem havia sido formado e o cordeiro já havia sido imolado. Antes de haver pecado, sabe? Ele já tinha morrido pelos pecados. E Jesus, eu não sei nem explicar a fidelidade de Jesus ao Pai. Não sei, não consigo nem colocar em palavras. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Deus, eu não quero morrer aqui, eu vim para uma coisa, mas se você quiser que eu morra aqui agora e não cumpra o meu propósito, tudo bem, seja feita a sua vontade. Sabe, esse é o nível de resposta e de fidelidade que Deus espera de nós, para que nós possamos caminhar, nos mover junto com Deus, nos mover junto com a igreja, sabe? Para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor, com sabedoria, mas sem nos esquecer que a nossa alma suspira pelos atos de Deus, porque não é sobre um processo, sabe? Apenas. Mas é sobre viver o processo. É sobre ter prazer no processo. Esses dias eu estava conversando e aí com uma pessoa e ela estava falando como ela estava triste com ela mesma porque ela não via que ela estava mudando, ela estava em crise porque ela era muito ruim, não sei o quê, e ela precisava mudar, mas ela nunca mudava, sendo que essa pessoa já tinha mudado, sabe? Ela estava avançando. E aí eu falei para ela sobre ela ter prazer no processo, sabe? Porque não adianta a gente ficar se cobrando que a gente ainda não chegou lá, mas não viveu hoje, porque a gente vai perder o que Deus está fazendo hoje. Sabe, no final de cada dia da criação, Deus parava e via que o que Ele tinha feito era bom. Primeiro dia, Deus parou e Deus falou, uau, isso é bom. No segundo dia, Deus parou e falou, uau, isso é bom. Sabe, o objetivo, a gente sempre ouve que o homem é a coroa da criação, não sei o quê, amém, é isso. Mas, durante o processo, Deus estava feliz também, sabe? Enquanto, mesmo o homem não tendo sido criado ainda, mesmo Deus não tendo criado o homem ainda, Ele não estava, tipo, chega logo o sétimo dia, porque o que eu estou vivendo agora, o que eu fiz até agora, não serviu para nada. Não, sabe? Uau, isso é bom. Nossa, animais, isso é bom. Água, isso é bom. Estrelas, isso é bom. Homem, isso é muito bom. Porque quando a gente chegar lá, vai ser muito bom. Mas hoje nós devemos aproveitar, sabe? E é impossível a gente ter perseverança se a gente não tiver sabedoria. Gente, eu não sei, às vezes eu vou lendo vários textos assim, na minha cabeça eu tô tipo ligando tudo e faz muito sentido para mim. Tá fazendo sentido para vocês? Tá claro? Eu comecei falando dos filhos de Corá, e depois falei de Salomão, falei de Raabe, falei das 10 virgens, falei de Paulo. Mas vocês estão entendendo, né? Sabe, só é possível a gente ter perseverança se nós tivermos sabedoria. A perseverança só é possível por meio da sabedoria, porque se eu não tiver sabedoria, como eu vou me manter fiel a Deus, sabe? Como eu vou desenvolver a minha salvação segundo a vontade dEle? Como eu vou
prosseguir, perseverar, se eu não sei, se eu não conheço o coração de Deus, se eu não conheço a mente dele? É impossível, sabe? Eu preciso buscar a sabedoria. Muitas vezes a gente esquece, sabe? E parece algo muito simples e a gente não busca isso. Mas Paulo fala que a gente deve desenvolver com temor, sabe? Ou seja, nós devemos desenvolver com sabedoria para que a nossa casa seja construída sobre a rocha e não sobre a areia. E a última coisa que eu quero falar vamos ler Provérbios 31. Já estou acabando. Gente, sabia que eu nunca tinha pregado aqui no Templo Novo? A última vez foi lá no anexo. Diferente. Provérbios 31. Mas eu estou muito feliz. Vocês são muito bobo. Provérbios 31, 18. Aqui está falando sobre a mulher virtuosa, né? Aquela passagem sempre do culto de mulheres que vem no cartãozinho. Aí no versículo 18 fala assim: ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga dia e noite. Não se apaga de noite. Não tem dia. Não se apaga de noite. Sabe, aqui ele está falando exatamente sobre a noiva de Cristo, sabe? A noiva de Cristo que edifica uma casa com sabedoria e que não deixa a sua lâmpada se apagar durante a noite, que não deixa o azeite acabar, porque ela já estocou o azeite até o noivo chegar. E aí, versículo 22 e no 25. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Isso fala sobre uma noiva que persevera, sabe? Sobre uma noiva que ela desenvolve quem ela é, que ela não está parada só esperando, mas ela persevera e desenvolve. Sabe, quando a gente não tem temor, a gente se coloca no centro. O homem é o centro, e por isso a gente faz as nossas vontades. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria, porque insensato é aquele que se coloca no centro. Colossenses 1, é o último, prometo. Um, 9 e 10. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sabe, a gente já adquiriu um lugar de dignidade quando Jesus nos justificou. A gente sempre fala que nós
fomos justificados e por isso nós podemos nos assentar à mesa de Jesus. Mas nós precisamos viver de um modo digno do Senhor, sabe? É sobre ter uma vida digna de Deus. E isso fala sobre desenvolver a nossa salvação, isso fala sobre frutificar em boas obras. Mas, às vezes, a gente se apega a coisas tão pequenas, sabe? A coisas humanas, a uma promessa para ser famoso, a uma promessa para tocar multidões, a uma promessa, sei lá para que você tem promessa, uma palavra. E a gente se perde no caminho, sabe? A gente se acomoda por diversos motivos. Tantas coisas fazem a gente se acomodar, fazem a gente ficar orgulhoso, sabe? Mas esse não é o padrão de Deus. Isso não é o meio pelo qual Jesus alcançou o propósito dele aqui na terra. Nem Noé, nem Raabe. Vamos ficar de pé.